Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como usar a sua serra de bancada de forma correta e segura para você fazer os seus projetos de marcenaria e manter os 10 dedinhos nas suas mãos. Bom, antes da gente começar o vídeo eu preciso te dar 3 avisos. Primeiro, a serra de bancada que eu vou usar aqui é uma serra antiga, já tem seus 40 anos de idade, mas as diferenças são apenas visuais, tá? Então visualmente ela vai ter diferenças em relação às serras que são comercializadas hoje em dia, mas a parte de operação é exatamente idêntica. Então, visualmente você vai ver coisas diferentes, mas a forma de operar é exatamente a mesma. Aviso número 2, nenhuma imagem do vídeo vai ser acelerada. Tá? Então, quando eu for fazer um corte de exemplo, você vai ver o tempo real da execução daquele corte e não um vídeo acelerado, como acontece normalmente no YouTube, onde uma pessoa corta uma prancha de 2 metros em 10 segundos. Então, para você ter a real noção de quanto tempo levou para cada corte ser feito. E aviso número 3 é que segurança é subjetiva. Aquilo que você pode considerar não seguro, talvez para mim o seja, e vice-versa. Tá? Então, quando eu for fazer uma determinada operação, eu vou expor aqui a minha visão de segurança baseada na minha experiência de mais de 10 anos utilizando serras de bancada. Tá? Talvez o procedimento não seja a forma mais segura que você entenda aí do outro lado, mas isso, como eu falei, é subjetivo e vai variar de cada operador de máquina. Bom, agora eu tenho algumas recomendações que eu preciso de passar antes da gente começar a cortar o primeiro pedaço de madeira. Primeira delas, a sua serra circular, quando chegar aí para você, não pode simplesmente ser montada e ser ligada para usar e cortar o primeiro pedaço de madeira. Ela precisa ser ajustada e calibrada com tudo certinho, bonitinho, alinhado, ângulos, ajustes, tudo que precisa fazer para você começar a utilizar ela. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro esses ajustes iniciais, eu vou deixar um link aqui na descrição para você conferir isso. Então a sua serra precisa, antes de ser usada, ser ajustada e calibrada. Segundo ponto importante é que toda ferramenta tem limitações. Isso vale para uma serra de uso hobby ou para uma serra de grande porte de uso industrial. Toda ferramenta vai ter limitações. Isso é indispensável que você entenda. E compreender essas limitações também ajuda no quesito segurança. Porque, por exemplo, se eu sei que quando eu for cortar um pedaço de madeira de 2 metros, o peso dele vai começar a pender lá atrás e ele vai começar a puxar a madeira para cima com o próprio peso, então eu tenho a noção de que eu preciso de uma mesa de apoio lá para fazer esse corte com segurança, porque a limitação da minha serra, do tamanho dela, não permite que eu corte esse pedaço de forma segura, sem uma mesa de apoio adicional. A mesma coisa vale para a lateral, então quando a madeira pesa demais aqui, que faz muita força nesse sentido, eu tenho que tomar um cuidado adicional, então você tem que entender as limitações da máquina para usar ela de forma correta. Outra limitação é a altura de corte, a capacidade de corte da sua serra de bancada. Não é porque a serra sobe 8 centímetros que você vai pegar um pranchão de IP de 8 centímetros e passar na sua serra de bancada. Vai funcionar? Vai, mas talvez seja a última vez que vai funcionar isso. Tá? Então você tem que entender as limitações, principalmente da questão de motorização, para você não sobrecarregar a sua máquina e não perder ela precocemente. Então no caso de cortar madeiras muito espessas, por exemplo, você pode, ao invés de cortar os 8 centímetros de uma passada, você corta 2, 3, daí você levanta um pouquinho mais o disco, corta mais 2, 3, depois mais 2, 3 e assim por diante. Ah, Ricardo, mas daí vai ficar com marca de serra na minha madeira. Serra é uma ferramenta de corte, não de acabamento. Tá? O objetivo aqui é cortar a madeira, não deixar ela pronta para você finalizar o projeto. Então entende as limitações da tua máquina, que isso vai te ajudar demais no seu trabalho. Outra coisa muito importante é que você não pode ter medo da sua ferramenta. O medo é um indicativo de que você não tem o conhecimento suficiente para usar a serra de bancada. Tá? Você nunca pode perder o respeito, mas o medo você elimina ele com conhecimento. Entender os riscos que estão envolvidos na operação é o primeiro passo para você perder o medo e começar a usar a sua serra de bancada de forma correta. Tá? Então você tem que entender que tem um risco, toda ferramenta elétrica tem o seu risco, até uma ferramenta manual. Toda ferramenta tem riscos inerentes ao seu uso. Entender esses riscos, compreender como os acidentes podem acontecer é fundamental para que você perca o medo e use a sua ferramenta de forma satisfatória. Próxima recomendação é o uso de EPI, de equipamento de proteção básico. O mínimo que você precisa para usar uma serra de bancada é um bom óculos de proteção e um protetor auricular por conta do ruído excessivo. Pode ser um protetor de fone como esse ou pode ser aqueles internos, aqueles plugs intra-auriculares, mas você precisa de, no mínimo, um protetor auricular
e um bom óculos de proteção. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um link para um fone parecido com esse daqui, na verdade a versão melhorada desse daqui, da 3M, que está com um preço bem interessante agora, e também de um óculos que também é a versão melhorada desse que eu tenho aqui, para você conferir na Amazon. Então eu vou deixar os links aqui na descrição caso você tenha interesse. Além de usar os equipamentos de proteção individual, você tem que cuidar também para não usar algo que potencialize o risco de um acidente, como por exemplo, uma manga de camisa solta, uma camisa aberta na frente com uma parte solta aqui próximo da serra, barba e cabelos compridos também devem ficar sob controle, então jamais algo solto que possa alcançar o disco, a lâmina da sua serra circular. E sempre que você estiver mexendo, como eu aqui, essa serra circular deve estar desconectada da energia elétrica. O uso de luvas na serra de bancada é um ponto bem polêmico. Algumas pessoas defendem, algumas pessoas não, mas não há um consenso geral. A maioria das pessoas indica que não se use luva, e na maioria das situações eu indico que também não se use. Porém, no caso de uma madeira com muitas farpas, uma madeira um pouco mais bruta, talvez seja interessante você utilizar luvas para não se ferir com as farpas dessa madeira enquanto você está usinando as peças na serra de bancada. Mas é uma questão bastante pessoal. Agora a próxima recomendação é que você nunca, jamais na sua vida deve cortar uma madeira à mão livre aqui na serra de bancada, empurrando assim com uma mão de cada lado do disco ou com as duas de um lado, indiferente disso, não se corta madeira à mão livre na serra de bancada. A chance de você imprensar o disco aqui com as duas peças da madeira enquanto você está cortando é muito grande. E se você imprensar o disco, se a madeira imprensar aqui, ela pode ser arremessada contra você, causando um grave acidente. Então, para cortar madeira existem acessórios adequados, que são o goniômetro, a guia de esquadria e a guia paralela. Eu já vou explicar sobre elas e como utilizar. Nunca, jamais, a mão livre. Próxima recomendação de segurança, você não deve ficar na trajetória do disco de corte, da lâmina da sua serra circular. Então aqui está o disco, ele vai estar girando nesse sentido aqui, jogando um pouco de serragem, jogando detritos aqui do corte contra você. E todos os restos aqui do corte também podem ser arremessados dependendo da situação. Então qualquer coisa que for arremessada vai ser arremessada na trajetória do disco. Por isso, quando você vai cortar usando a guia de ângulo, você vai sempre se posicionar na lateral do disco. Então aqui está a trajetória do disco, eu vou me posicionar aqui para fazer o corte do meu pedaço de madeira. Então eu estou na lateral, se alguma coisa for arremessada vai passar aqui do meu lado. Quando eu vou utilizar a guia paralela é a mesma coisa, então eu vou usar a guia paralela, eu vou parar aqui, a madeira vai passar aqui, eu vou tentar ficar mais fora da trajetória, se pegar alguma coisa fica mais aqui na parte do meu braço e não no tronco, na parte vital do meu corpo. Então sempre tentar parar do lado da trajetória por onde qualquer coisa pode ser arremessada contra você. Se você for canhoto, vai ser do outro lado, a guia paralela provavelmente vai vir para cá, o goniômetro vai para lá, então você se posiciona sempre de uma forma que você não fique centralizado aqui na parte onde a trajetória do disco de corte acontece. Próxima recomendação é em relação à altura do disco de corte. Sempre que você for cortar uma madeira, você vai posicionar o disco de corte para que ele fique de 3 a 5 milímetros acima da espessura da madeira que você vai cortar. Nunca você vai subir o disco de corte aqui 8 centímetros para cortar uma tábua de 1. Tá? Então, de 3 a 5 milímetros, meio centímetro, para quem está ruim na matemática, acima da madeira que você vai cortar. Isso é o suficiente e garante uma camada extra de segurança para você enquanto você está executando os cortes. Uma outra recomendação também para a serra de bancada é que você não deve cortar a madeira que não esteja aplainada, que tenha curvaturas, porque isso pode fazer o disco ser imprensado para as laterais e isso pode causar acidentes. Então sempre você vai tentar cortar a madeira o mais plana possível, que tenha pelo menos uma borda de referência aqui para passar na guia paralela, por exemplo. Se a parte de baixo não está ok, ainda vai lá. Não é o ideal, mas ainda vai. Agora, se essa guia aqui estiver torta, quando você começa a passar, ela vai fazendo esse movimento acompanhando a curvatura da madeira e isso vai forçando o disco em determinados momentos e isso pode causar um acidente. Então, dê preferência por madeira aplainada para você fazer o corte na serra circular. Tem como você desempenar a borda da madeira aqui para ela ficar retinha, perfeita, para você fazer o primeiro corte usando a própria serra de bancada. Mas isso não é assunto para o vídeo de hoje. Mas dê preferência por madeira aplainada.
E agora a última recomendação antes da gente começar a cortar madeira é que você deve criar uma memória muscular para acionar o botão de desligar a máquina, tá? Então você vai ter que se posicionar de uma forma que fique fácil e automático para você desligar a sua serra em caso de necessidade, sem que você precise ficar olhando e procurando onde está o botão da serra. Então você tem que praticar isso um pouquinho com a serra fora da energia, fora da tomada, e também com a serra ligada, funcionando, para você criar essa memória muscular de onde você localiza o botão de desligar, o disjuntor de desligar a sua serra. Então, por exemplo, aqui na minha é aqui na parte de baixo, então eu já tenho a memória muscular que eu venho aqui e eu aciono ela, liguei a minha máquina e desligo a minha máquina na sequência. Então essa memória muscular para você chegar até aqui, ligar a sua serra e desligar ela sem você olhar onde está o botão, sem você ficar procurando o botão, é muito útil e muito importante. Porque, por exemplo, travou a madeira aqui, aconteceu alguma coisa, começou a imprensar o disco, começou a sair fumaça aqui que está queimando madeira, que eu preciso desligar minha serra, que deu alguma coisa errada. Se eu tiver que largar a madeira aqui para procurar onde que eu desligo a minha serra, esse tempo pode ser o intervalo de acontecer um acidente. Tá? Então eu estou aqui cortando um pedaço de madeira, deu algum problema, eu venho aqui e desligo a minha máquina sem eu precisar ficar procurando onde está o botão. Essa memória muscular você precisa criar para usar a sua serra de bancada de forma mais segura. Aqui eu aproximei um pouquinho a câmera, você vai acompanhar agora a explicação de como se usa os acessórios para fazer os primeiros cortes na sua serra de bancada e uma diferença que eu quero mostrar para você aqui que não é só visual na minha serra. A serra de bancada vem com aquele cutelo, com aquela faca separadora aqui na parte de trás do disco. Aquilo ali é um dispositivo de segurança, tá? Que serve para a madeira não abraçar o disco quando está sendo cortada. Então você começa a cortar a madeira, dependendo do estado dessa madeira, ela começa a se fechar aqui na saída, imprensa o disco e ela pode travar a sua serra ou até ser arremessada contra você. A faca separadora que fica aqui atrás, o cutelo, tem a função de evitar isso. Como a minha serra não tem isso nativamente, originalmente nela, eu fiz essa função utilizando esse pino aqui. Tá? Então esse pino aqui serve como faca separadora. Eu não recomendo que você use a sua serra de bancada sem aquela faca separadora, sem aquele cutelo separador na parte de trás do disco. Aquilo é um dispositivo de segurança e é muito útil em diversas situações. E esse pininho aqui que faz essa função já me salvou de algumas enrascadas nessa serra de bancada. Bom, aqui eu vou explicar a função de cada um dos acessórios que vem com a sua serra de bancada para fazer o corte, qual corte especificamente cada um deles é designado para fazer. Esse aqui é o goniômetro, ou transferidor de ângulo, ou guia de esquadria. Cada fabricante, cada pessoa tem um nome para essa peça aqui. Esse aqui está um pouquinho melhor que o original da serra de bancada, o original é só essa pecinha de alumínio aqui. Eu fiz essas melhorias. Tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino como fazer essas melhorias aqui, deixar esse goniômetro aqui totalmente funcional e melhor para você utilizar. Vou deixar o link aqui na descrição para você se você tiver interesse em fazer algo parecido. Mas enfim, o goniômetro serve para você fazer o corte transversal na madeira. Então tem uma tábua aqui para fazer o corte nesse sentido aqui, nessa direção. Então eu quero tirar uma ponta, quero cortar no meio, quero tirar 3 partes aqui, indiferente disso, você vai apoiar essa madeira aqui contra o goniômetro, você vai firmar ela aqui, sempre tentando segurar com uma mão contra o batente do goniômetro, a outra mão na parte de trás aqui, se posiciona fora da trajetória do disco de corte e empurra para fazer o corte da madeira. Então essa é a forma de utilização do goniômetro, para fazer corte transversal, seja ele reto ou em ângulo. Agora que você entendeu, eu vou fazer um exemplo prático para você. Vou posicionar aqui o disco da serra meio centímetro acima da espessura da madeira que eu vou cortar, vou vestir os meus EPIs e vou fazer o corte de uma ponta dessa tábua aqui. Cuidados que você vai ter que observar aqui. Cuidado com a peça que sobra sempre, porque ela pode ser arremessada contra você, por isso a importância de você estar fora da trajetória do disco. Nunca mexer aqui nessas peças antes do disco parar completamente, e a sua peça tem que ser firme contra o goniômetro. Você não pode deixar ela escorregar para qualquer um dos lados enquanto você está cortando, porque isso é um potencial risco de acidente. Tá? Então firme a peça contra o goniômetro, firma a mão aqui atrás, segura de algum jeito e daí conduz a peça de forma contínua em direção ao disco de corte para você fazer o corte. Para cortar em ângulo é exatamente a mesma coisa. Deixa eu pegar um outro pedaço de madeira aqui.
Aqui já está até uma pontinha cortada em ângulo, eu vou refazer esse corte aqui. Então você ajusta o goniômetro para o ângulo que você quer, tanto faz se você vai girar ele nessa direção ou nessa direção. A única coisa que você vai ter que cuidar é que quando você gira, pode ser que o batente aqui fique na trajetória de corte. Então, para não estragar o batente do seu goniômetro, é interessante que você desloque isso para o lado, conforme a sua necessidade. Definido o ângulo, você vai fazer da mesma forma. Vai pegar a madeira, vai apoiar aqui contra, segurar ela firmemente e conduzir ela para o corte. Exatamente do mesmo jeito que o corte reto, porém aqui ela está inclinada. Quanto maior aqui for a inclinação do goniômetro, mais difícil vai ser de você segurar essa peça aqui firme para você fazer o corte. Então você tem que se atentar a isso para manter isso firme, não deixar escorregar, porque senão pode dar problema na hora de você fazer a execução desse corte. Se você quiser fazer cortes repetitivos utilizando esse goniômetro aqui, essa guia de esquadria, você tem algumas possibilidades. Você pode ter, por exemplo, um bloco de parada aqui na frente, que você vai posicionar em um determinado local. Daí você vai colocar aqui a peça que você quer cortar e corta o excesso, deixando o excesso fora. Ou se você quer cortar peças muito pequenas, por exemplo, quero cortar pedaços pequenininhos aqui de, sei lá, 3, 4, 5 centímetros, é interessante você não segurar essa madeira aqui muito na borda, porque pode escorregar e o seu dedo ir contra o disco da serra. Então tomar cuidado em relação a isso. Nesses casos, para você cortar várias peças pequenas, repetidas, você vai ter que usar a guia paralela como acessório adicional. Você vai puxar e posicionar a guia paralela aqui na distância que você quer fazer o corte. Tá? Então vou tirar pequenos pedaços, só que você não pode pegar essa peça aqui, encostar contra a guia e cortar. Porque esse pedaço aqui vai ter exatamente o tamanho desse espaço aqui, ele vai ficar imprensado aqui e vai ser arremessado contra você. Tá? Então você não pode jamais fazer isso aqui. Para fazer esse tipo de corte, você precisa de um bloco espaçador aqui contra a guia paralela. Então você bota um bloco aqui, você prende ele com um grampo. Esse bloco precisa ficar antes da entrada do disco aqui, então o disco começa a cortar aqui, o bloco está antes aqui no sentido de alimentação. Daí você vai encostar a madeira nesse bloco para você fazer o corte e daí você vai fazer o corte. Tem um espaço adicional aqui que não vai permitir que a madeira seja imprensada aqui nesse espaço entre a guia paralela e o disco. Eu vou ajustar aqui e vou fazer um corte de exemplo para você ver na prática como funciona. Então, você viu que assim o espaço adicional não permite que essa madeira seja imprensada contra o disco, logo ela não vai ser arremessada contra mim. E é assim que você faz cortes de peças pequenas, transversalmente, de forma repetitiva, usando os acessórios da sua serra de bancada. Uma outra situação que pode acontecer aqui é quando o disco da sua serra estiver inclinado. No meu caso, a serra inclina o disco para cá, então ele vai ficar nessa posição aqui, para você fazer corte em 45 graus nesse sentido aqui. Então, se eu quero cortar essa ponta aqui em 45 graus, eu vou inclinar o disco e vou fazer o corte. Funciona exatamente do mesmo jeito, você posiciona aqui a peça, segura ela firmemente, faz o corte em uma passada retilínea de forma contínua e você vai ter o corte com o disco inclinado. Não muda absolutamente nada do que a gente viu aqui. A diferença é que, como o disco vai estar inclinado, ele vai vir aqui para cima do batente. Então você tem que cuidar esse detalhe aqui, porque ele vai ficar mais próximo aqui da área do batente do goniômetro. E se seu dedo estiver aqui, obviamente ele vai ser cortado junto. Então o que eu indico? Se o disco da sua serra inclina para cá, se ele estiver nessa posição, usa o goniômetro aqui do outro lado, que daí você deixa ele do lado oposto, evitando assim algum tipo de imprevisto na hora do corte. Então, se o disco estiver inclinado, funciona do mesmo jeito, porém você tem que tomar o cuidado adicional para o disco não ficar batendo, não ficar pegando aqui no batente. Agora a gente vai deixar o goniômetro um pouquinho de lado, porque a gente vai aprender como usar a guia paralela da serra circular. Na verdade a gente já viu um exemplo agora há pouco, mas enfim. A guia paralela serve para você fazer o corte no sentido longitudinal da madeira, ou seja, se eu tenho uma tábua, quero tirar uma tira aqui de um dos lados, quero cortá-la no meio, abrir em 3 pedaços, no sentido do comprimento da tábua, eu vou usar a guia paralela para isso. Então
Então, nesse caso, eu ajusto a guia paralela como eu quero fazer meu corte, vou medir aqui a distância, vou firmar minha guia paralela e daí eu vou fazer o passe da madeira nesse sentido, cortando ela longitudinalmente. Cuidados que você vai ter que tomar aqui para fazer esse tipo de corte. Sempre você vai ter que empurrar a madeira para frente e contra a guia paralela, então você vai ter que fazer uma força num sentido angulado aqui, para que ela fique sempre encostada na guia paralela, isso que vai dar precisão para o seu corte, e também andando, sempre correndo para frente. Você deve evitar de parar a madeira, porque essa parada, quando ela fica aqui encostada no disco, pode queimar a madeira aqui. Então sempre você tem que tentar fazer aqui uma trajetória única, retilínea da sua peça durante o corte. Um outro detalhe é que aqui você vai ter que cuidar um pouquinho mais dos seus dedinhos, geralmente são tiras mais estreitas da madeira aqui, então você tem que cuidar se você vai usar a sua mão para ela ficar o mais afastada possível do disco, e é aqui que entra um outro acessório da serra de bancada, que é o empurra-pau, como é comumente conhecido, que é esse acessório aqui. Esse aqui serve para você manter os seus dedinhos longe do disco da serra. Então quando você está empurrando a madeira aqui para fazer o corte, quando vai chegar próximo do disco, você troca a sua mão pelo empurra-pau. E daí você vai conduzir a madeira com esse acessório até terminar o corte. Aqui você nunca pode parar antes do final do corte, então parar aqui, por exemplo, e tentar levantar a madeira. Isso você não faz. Você vai sempre até o final, até sair fora de todo o disco, para daí você remover a madeira dessa posição aqui. E com o empurra-pau você tem que observar o seguinte: você não pode colocar ele muito próximo da guia paralela aqui, porque senão ele vai fazer a madeira se abrir lá na ponta e você não vai ter precisão, além de você correr um risco desnecessário para fazer o corte. Então você sempre vai posicionar ele da metade em direção ao disco. Tá? Então se você vai cortar essa peça aqui, você vai posicionar ele mais nessa ponta aqui, que daí a força que você faz tende a empurrar a madeira também contra a guia paralela para fazer o corte. Adicionalmente, você vai usar essa outra mão aqui para manter a madeira aqui antes do disco, é óbvio, pressionada contra a guia paralela. Então você pode, por exemplo, posicionar a sua mão aqui fazendo força contra a guia paralela e com a outra mão você vai empurrando a madeira até ela concluir a trajetória de corte. Ou com essa mão aqui pressionando contra e com o empurra-pau você vai empurrando a madeira. O único cuidado que você precisa tomar em relação a esses empurra-paus aqui é que, como ele tem uma área de base aqui muito pequena, ele pode permitir que a madeira levante aqui na parte de trás, tá? E venha contra você. Então você tem que fazer força para baixo e para frente para garantir que isso não aconteça. Agora eu vou te mostrar aqui na prática como fazer cortes com a guia paralela. Então primeiro eu vou pegar um pedaço de tábua um pouquinho maior e vou tirar uma borda dele aqui e eu vou usar só as mãos, não vou usar o empurrador para fazer esse corte aqui. Então você pode observar aqui todos os detalhes que eu acabei de explicar na teoria sendo utilizados na prática. Aqui a madeira foi com essa mão pressionada contra a guia paralela, com a outra eu fui fazendo força para frente e contra também, para concluir a trajetória do corte até ela sair lá no final e ser removida da serra de bancada. Agora eu vou cortar uma peça mais estreita e eu vou fazer o uso do empurrador para você ver como que funciona. Então eu vou ajustar aqui a minha guia paralela. E agora você vai observar o outro detalhe que eu falei de tentar não deixar a madeira parar durante a execução do corte. Então como que eu vou fazer? Deixa eu só exemplificar para você antes aqui. Essa madeira aqui é um pouco mais longa, eu só vou pegar o empurrador quando essa madeira estiver mais ou menos por aqui, que é onde vai ficar mais prático para eu pegar o empurrador e começar a usar ele para empurrar a madeira no lugar da minha mão. Então como que vai acontecer aqui a dinâmica do corte? Eu vou deixar o meu empurrador aqui na lateral. Eu tenho que ter a memória muscular para pegar esse empurrador sem olhar para o lado também, porque eu vou estar prestando atenção aqui no corte que eu vou estar fazendo. Então eu vou pegar o empurrador aqui na lateral quando for necessário para continuar o corte. Como que eu vou fazer? Eu vou começar a empurrar essa madeira com a mão. Essa mão aqui vai ficar pressionando ela contra a guia paralela. A outra mão aqui vai empurrar ela na direção para fazer o corte. Aqui em um determinado ponto,
Ó, ele vai estar vindo assim. Nesse ponto aqui eu vou pegar essa mão aqui, vou botar o polegar, vou engatar aqui atrás e vou fazer um pouco de pressão para ir empurrando essa madeira para frente por uma fração, por 2 segundos, enquanto eu pego o empurrador. Então eu vou trocar aqui essa mão que está empurrando, eu vou soltar ela, vou continuar com a outra, pegar o empurrador e substituir a minha mão pelo empurrador para concluir o corte. Tudo isso é muito rápido, dinâmico e automático, mas você precisa praticar isso antes de fazer a primeira vez. Então faz que nem eu estou fazendo aqui, com a serra desligada. Ó, vem aqui com a madeira, começa a empurrar ela, chega num ponto, troca de mão, continua empurrando, pega o empurrador e conclui o corte. Testa isso algumas vezes, cria essa dinâmica na sua cabeça para você praticar isso. Depois, você ajusta a sua guia e você faz isso na prática de uma forma literalmente automatizada. Qual que foi o detalhe diferente que você pôde observar aqui? Além da madeira não parar durante a alimentação, teve uma coisa que eu não fiz antes. A madeira terminou de ser cortada por aqui e eu peguei com a outra mão ela para remover aqui no final, antes dela cair no fim da minha mesa, no fim da serra de bancada. Então eu peguei o corte que sobrou e a peça de madeira que foi cortada. Tá? Então eu fiz tudo isso de uma forma muito sistêmica, muito automática, porque você, com o tempo, vai criando essa memória. Mas como eu falei, é interessante praticar isso antes com a serra desligada. No caso desses cortes aqui longitudinais, no comprimento da madeira, também pode acontecer de o disco estar inclinado, estar em ângulo aqui, de acordo com o projeto que você está fazendo. Nesses casos vai funcionar exatamente igual tudo que eu expliquei aqui. Tá? Vai funcionar do mesmo jeito, com a diferença que o disco vai estar inclinado. Então você tem que cuidar para qual lado o disco fica inclinado, para garantir que você não tenha nada nessa trajetória do corte, para que você garanta que os seus dedos estejam longe da trajetória de onde a madeira vai ser cortada. Mas de resto, é exatamente a mesma coisa que eu mostrei para fazer o corte reto com o disco em 90 graus. Isso que eu acabei de explicar aqui sobre planejar mentalmente o corte que você vai fazer é um exercício muito interessante, tanto para usar com o goniômetro quanto com a guia paralela. Então você tem que pensar um pouquinho no corte que você vai fazer, na madeira que você está usando, para você entender se você tem condições, se é viável executar aquela operação que você está fazendo. Então o que eu costumo prestar atenção? Claro que isso é uma coisa muito automática que acontece quando você está trabalhando na serra. Mas, por exemplo, se eu vou fazer um corte lateral aqui, primeira coisa que eu vou ver, essa madeira aqui tem condições de ficar apoiada aqui em cima da mesa da serra sem cair sozinha, sem que eu precise fazer força para segurar ela? Se ela não tiver condições, eu vou tentar ou cortar do outro lado, que a mesa da serra tem uma extensão, ou então eu vou tentar usar um acessório adicional, que é um sled, que eu vou mostrar depois, mas eu vou tentar calcular possíveis problemas que possam acontecer. Se eu vou cortar no comprimento, eu vou testar o seguinte: quanto antes da serra aqui eu consigo apoiar a madeira e depois lá quanto tempo vai demorar para ela começar a fazer força para baixo aqui, tentando tirar ela da trajetória de corte. Então tudo isso eu tento observar antes de começar a cortar madeira, para não ter que parar no meio do caminho e potencializar o risco de um acidente. Então planeja mentalmente cada corte que você vai fazer, se não tem nenhum obstáculo no caminho, se não tem nada travando, se não tem nenhuma mesa, nenhuma outra ferramenta atrapalhando, que tudo isso vai ser importante para você evitar acidentes. Agora eu quero falar um pouquinho sobre os empurradores. Quando você compra uma serra de bancada, vem um empurrador como este daqui junto com a sua serra. Isso aqui quebra um galho, como você acabou de ver no exemplo, dá para utilizar sim, só que ele não é o empurrador mais seguro que existe, nem o mais indicado, principalmente para quem está começando. Então você pode usar, é um quebra-galho interessante de se ter, mas não deposite todas as suas fichas nesse empurrador aqui. Ao invés disso, eu recomendo que você faça um com qualquer pedaço de MDF, de compensado que você encontra até no lixo de algum móvel, aí você faz um empurrador como este daqui. Ele tem 30 centímetros aqui ele tem 15, uma alça aqui que foi feita com 2 furos e 2 cortes com a serra tico-tico, um pouquinho de lixamento para ficar suave ao toque, e aqui ele foi cortado meio que de forma triangular. Na parte de trás, parafusado, um sarrafinho de madeira com 1 centímetro para baixo, aqui mais ou menos, que vai engatar na madeira para empurrar. Qual que é a grande vantagem desse tipo de empurrador aqui? Devido a esse ângulo aqui, mais ou menos uns 20 graus, dessa alça aqui, você já vai fazer força nele para baixo
juntamente com a força que você faz para frente. Esse dentinho aqui vai engatar na madeira, então você vai colocar ele aqui e você vai empurrar a madeira e vai conduzir ela para fazer o corte. Isso aqui é muito mais seguro, você faz isso aqui praticamente de graça e você vai sentir muito mais confiança em usar um acessório como esse do que esse aqui que veio na sua serra de bancada. Agora, se você quer investir um pouco mais em segurança, você pode comprar um empurrador ou até fazer. Eu fiz o meu utilizando uma impressora 3D. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para os arquivos que eu fiz a impressão aqui utilizando a impressão 3D, então, para você, se você tem acesso a esse serviço, para você fazer o seu próprio. Pode ser feito de madeira também, ou pode ser comprado. Vou deixar o link do original da Microjig, que está disponível na Amazon aqui. Não é o negócio mais barato que você vai comprar, mas é muito útil. Esse dispositivo aqui você consegue regular aqui para ele passar de ambos os lados da serra. Então quando você vai cortar uma tira muito estreita, por exemplo, você regula aqui, passa uma parte de apoio de cada lado, evitando que uma das peças fique solta após o corte. Então você consegue regular isso aqui para ele ficar exatamente da altura da peça que você vai cortar. Então você tem várias facilidades aqui para utilizar, que vão garantir uma camada adicional de segurança que você vai usar até o final do corte lá, mantendo todas as peças seguras contra a mesa da sua serra. Então se você tem interesse em uma camada extra de segurança, faça um desses, ou com impressão 3D, ou de madeira, tem vários projetos aí na internet disponíveis, ou então compre um como esse daqui, que você não vai se arrepender. Mas, como eu falei, esse aqui quebra um bom galho e, na verdade, 95% das vezes eu uso esse aqui ao invés dos outros empurradores. Bom, agora eu quero te falar como você pode substituir esse acessório aqui na sua serra de bancada por algo muito melhor, mais preciso, mais estável, mais confiável e, principalmente, muito mais útil. Esse aqui, mesmo com o upgrade, não é o melhor acessório para você fazer cortes retos e nem em ângulo, no meu ponto de vista. Você construir um sled, um trenó para sua serra de bancada, vai elevar o nível da sua marcenaria para outro patamar. Você vai se sentir muito mais seguro, muito mais confiante, vai poder fazer muito mais coisa com a sua serra. Então mantenha isso aqui para quando você quiser fazer um fracionamento de madeira sem necessidade de precisão, para fazer algum outro tipo de usinagem, por exemplo, mas mantenha isso como um quebra-galho. No lugar disso aqui, eu sugiro enfaticamente que você construa um sled. Eu vou te mostrar aqui dois modelos de sled diferentes, ambos eu já ensinei como fazer aqui no canal e eu vou deixar o link para ambos os projetos aqui na descrição também. Esse aqui é um sled que permite cortar tanto reto, 90 graus, quanto em qualquer ângulo. Foi um projeto bem recente aqui e ele funciona basicamente da seguinte forma: como ele é um trenó, ele vai correr sobre um trilho, tá? Ele tem trilhos aqui na parte de baixo, ó. Trilhos que correm dentro das canaletas aqui da serra, exatamente como o goniômetro, o que garante que ele tenha uma trajetória sempre perfeita aqui na sua serra de bancada. E daí o disco vai passar nessa borda aqui de referência e vai cortar a madeira que tiver apoiada aqui nesse batente aqui. Então você pode cortar pedaços pequenos, pedaços grandes, colocar um bloco de parada para fazer cortes repetitivos e você pode fazer isso de uma forma muito mais segura e precisa, uma vez que esse batente aqui está fixado em 90 graus. Porém, o detalhe aqui é que com esse sled aqui você pode cortar em praticamente qualquer ângulo. Então você pode posicionar essa guia aqui em qualquer ângulo aqui, inclusive ângulos bem fechados aqui em relação ao disco, e fazer o corte que você precisar. Isso de uma forma muito mais estável do que aquele goniômetro original. Então eu sugiro que você construa um sled tipo esse daqui. Não precisa ter esses slots, pode ser só para corte reto, por exemplo, bem simplificado quando você está começando, e conforme você vai avançando, você vai elevando o nível dos seus gabaritos. Já esse outro sled aqui, ele tem dois trilhos e não só um que nem aquele, ele corre sobre os dois trilhos da serra de bancada, ele é um sled de proporções maiores que atende a minha necessidade aqui na oficina. E ele tem só um batente em 90 graus em relação ao corte da serra circular. Então para fazer corte reto, eu sempre vou utilizar ele e o corte sempre vai sair perfeito. A diferença principal de um sled para o goniômetro é que assim, ó, no goniômetro a madeira vai arrastando sobre a mesa da serra, então tem um atrito, acaba criando uma dificuldade em determinadas situações de acordo com conforme a madeira está, se ela está mais bruta um pouco, mais regularizada um pouco, então isso pode dificultar um pouco o corte. Aqui no sled não, todo ele se movimenta, tem uma chapa aqui que se movimenta, então a madeira está sendo levada de uma forma automática junto com o movimento do sled. Isso garante uma suavidade muito maior para você levar a madeira em direção ao disco da serra. Então, esse projeto aqui desse sled tradicional também tem aqui no canal, vou deixar também o link aqui na descrição, para você acompanhar e construir passo a passo o seu, e assim
poder fazer cortes de uma forma muito mais prática. Aqui também tem um bloco de parada que pode ser ajustado, e a diferença é que esse bloco aqui ele ainda é do tipo dobrável aqui, onde você pode levantar para passar a madeira aqui, fazer um corte, depois abaixar ele para fazer o corte final da madeira aqui conforme a sua necessidade. Então esse tipo de dispositivo aqui realmente eleva a sua marcenaria para outro nível, e eu sugiro que você construa ao menos um desses dois modelos que eu acabei de mostrar. Bom, e com isso então eu encerro meu vídeo sobre o uso básico da serra de bancada. Espero que você tenha gostado, aproveitado e acima de tudo que você consiga colocar em prática tudo o que você viu nesse vídeo. Dúvidas, críticas ou sugestões sempre são bem-vindas aqui nos comentários. Dentro da minha disponibilidade eu tento responder todo mundo. Se você gostou do conteúdo, considere interagir com ele, deixar seu comentário, deixar sua curtida, compartilhar com alguém que possa estar precisando de um conteúdo como esse. E se você quiser ir mais além, está disponível também a assinatura para membros aqui do canal. Com um valor pequenininho por mês, você vira membro do canal, você recebe todos os conteúdos como esse antecipadamente, além de conteúdos, ofertas, promoções e sorteios exclusivos só para quem é membro aqui do canal. No mais, muito obrigado a você que me acompanha aqui na internet e eu te vejo no próximo vídeo.